Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, teça comentários após a exibição do vídeo e envie o link para os seus contatos, os seus amigos. Eu sou muito grato pelo seu amor, pelo seu envolvimento com este trabalho do Senhor. Eu estou aqui exclusivamente para repartir a palavra com você. Salmos que falam. E hoje ele vai falar muito duramente ao nosso coração. É o Salmo de número 101, versículo de número 3, que diz o seguinte: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto me pegará. Caiu um caminhão numa estrada aqui perto, cheio de produtos eletrônicos. E o caminhoneiro estava preso nas ferragens. As pessoas ali do entorno correram para roubar toda a sua carga e deixaram o motorista morrer no meio das ferragens. Esse é o ser humano cujos valores não são os valores do Criador. Valores absolutamente de possessão, de querer mais para si e de desprezo com o ser humano. Tenho criado os meus filhos de tal maneira que eles não pegam um lápis de outro coleguinha, não pegam nada que não seja seu, porque o que não é meu, não é meu. O que é meu, é meu. Nós devemos ter justiça nas nossas coisas. Mas o texto fala que eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu não porei coisas que desagradam a Deus diante dos meus olhos. Foi o que a serpente fez para Eva lá no jardim do Éden. Mostrou para ela um fruto lindo. E não era maçã não, meu amigo. Não era maçã, era de uma outra árvore. Eles pintam a maçã por causa das suas ideologias amorosas, mas não era maçã não, porque era uma árvore única e especial, cujo fruto poderia ser o que fosse. E Eva olhou aquela fruta e a concupiscência dos olhos, isto é, o desejo dos olhos, cativou o seu coração e ela caiu em pecado, levou o fruto para o seu marido, que caiu junto com ela e, infelizmente, transmitiu esta condenação de pai para filho até chegar em nós. Por isso, todos nós somos mortais, porque o salário do pecado é a morte. Mas, meus amigos, isto aqui tem colocado a perder a vida de muitos cristãos. Isto aqui está drenando a energia, a vitalidade e a espiritualidade de muitos de nós. O meu carro estava arriando a bateria. A bateria era nova, mas se ele ficasse 2, 3 dias parado, quando fosse ligar, a bateria estava arriada, não tinha energia. Tudo desligado. Por que estava assim? Então o eletricista descobriu que havia um fio desencapado que estava encostado no metal e então o que acontecia? A energia da bateria escapava e quando eu precisei do carro eu não tive porque não havia mais energia, algo estava drenando tudo. Assim é esta máquina. Eu estava no aeroporto esperando para embarcar e havia uma pessoa do meu lado que estava vendo pornografia. Então, quando eu estava conversando com as pessoas que comigo iam, falávamos das coisas de Deus, aquele senhor se levantou e disse: vejo que vocês são crentes, né? Eu também sou pastor de tal igreja. E eu pensei assim: se o pastor está consumindo pornografia,
publicamente num aeroporto, o que esperar dos membros de sua igreja? Mas aquele pastor não é nenhum pecador inveterado, diferente de muitos de nós que no oculto consumimos tudo que não presta num telefone celular, que nos traz vídeos impróprios, porque o algoritmo começa a despertar, como a serpente no Éden começa a despertar a nossa vontade de ver, de olhar, de entender. Há pessoas que acompanham podcasts antagônicos à sua fé porque querem saber mais. Há outras que querem saber as fofocas daquele grande artista famoso que ficou com outro artista famoso e o que estão falando. Ele não faz juízo de valor sobre as questões morais. Ele não faz juízo de valor sobre os princípios de Deus que guiam a nossa vida. Para ele, a vida cristã é uma caixa. Enquanto ele está na igreja e às vezes na família, ele está naquela caixa. Mas a sua mente é aberta para que ele possa celebrar e festejar os mundanismos que lhe são apresentados. Ele convive bem com o mundo. Quando Jesus Cristo disse exatamente o contrário, que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como não somos do mundo, antes o Senhor nos tirou do mundo, o mundo nos odeia. Como nós não fazemos juízo de valor, nós consumimos tudo que o mundo nos dá, o mundo nem liga para nós, porque nós não somos cristãos que valham a pena serem perseguidos. Meus amigos, Deus tem se desagradado de muitos de nós, que tem consumido horas e horas a fio em coisas que não edificam, em coisas que são contrárias à fé. Jesus disse assim: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e joga-o de ti, porque é melhor entrares no céu, no reino, na terra de Deus, cego, caolho, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno, onde há choro e ranger de dentes, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Nós precisamos ser criteriosos. Alguns cristãos, analisando o seu consumo de plataformas sociais, resolveram sair das plataformas, porque aquilo estava drenando a sua vida espiritual, consumindo os seus pensamentos. Outros cristãos acompanhavam podcasts de política e viviam à base de remédios, porque o caos estava implantado. Cada vídeo agora o Brasil afundou, agora fulano vai ser preso, agora a guerra da Ucrânia vai explodir o planeta, agora vai acontecer isto. E não suportavam mais viver, porque estavam dentro de uma ansiedade e de uma crise caótica o tempo inteiro. Estas pessoas, algumas delas, chegaram à conclusão de que aquilo estava destruindo a sua vida espiritual. Então disseram: chega, não quero mais. Essa decisão tem que vir do nosso coração. Se alguma coisa está prejudicando a nossa vida espiritual, devemos bani-la da nossa vida. Porque se nós não a banirmos, ela destruirá a nossa espiritualidade, o nosso testemunho, e Deus nos castigará. Oh, Deus castiga? Sim, castiga. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso está no Novo Testamento. Isso é para os crentes, é para a igreja. Isso é para cada um de nós. E nós devemos atentar para a santa palavra de Deus e não para que os teólogos modernistas, liberais e libertinos estão falando. Exatamente o verso 19 do capítulo 3. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós não cantamos aquela música? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
um vaso novo. Nós cantamos. Aí Deus, então, vendo a nossa deliberação de que Ele nos quebre para estarmos andando conforme a sua palavra, Ele nos quebra. O que Deus está permitindo? Por que Deus está fazendo isso? Ora, você não disse para Ele quebrar a sua vida? Esta música alude ao oleiro. O oleiro está com o vaso mole, com o barro mole, formando e fazendo o vaso. Aí, conforme ele está moldando o vaso fura, ou cai, ou entorta. Então, o que ele faz? Ele junta todo aquele barro mole outra vez e forma outro. Não é quebrar um caco e fazer outro. É um barro mole. Deus quer que nós sejamos maleáveis nas suas mãos para Ele nos moldar. Eu tive que dar um break em muita coisa no meu telefone celular. Eu tinha Instagram. E o Instagram estava drenando a minha vida espiritual. Porque não param de publicar e ele vai lançando para você ver coisas e ver notícias e ver movimentos e festas. E eu disse assim, isso não convém para mim. E eu saí. Eu estava na plataforma X. Mas as notícias estavam sendo de tal forma caóticas e destruindo a minha paz. Eu disse, eu não quero ser alienado das notícias, mas não quero viver nesse jogo que não para. É uma crise atrás da outra. Eu estava tenso, então eu disse, chega, não quero mais. E mantenho apenas o YouTube, através do qual eu falo com você e prego a palavra. O Facebook, através do qual digo um olá para os meus amigos que me honram com a sua presença e divulgo a palavra de Deus ali também. E os meus contatos no WhatsApp já está de bom tamanho. Aí quando dá aquela coceira de ver alguns vídeos, eu falo, chega, eu tenho a Bíblia para ler, eu tenho livros para ler, eu tenho documentários para assistir para a cultura dos meus filhos, eu tenho coisas para fazer, eu tenho textos para escrever, então eu não vou gastar a minha vida olhando a vida dos outros. E nem vendo a injustiça dos outros, elas não me interessam mais. Portanto, nós devemos dizer, Senhor, cuida dos meus olhos, para que eu não fique contemplando as coisas erradas e as coisas injustas, as coisas que não me edificam, as coisas que não me elevam, as coisas que não fazem bem, as coisas que não dão bom testemunho. Aquele pastor lá no aeroporto, ele não percebeu, mas pessoas que estavam em volta estavam incomodadas com aquela porcaria que ele assistia no seu celular. E como é que ele vai orar diante de Deus? Ele vai dizer, eu não pus coisa injusta diante dos meus olhos? Deus vai dizer a ele, você tem família, você prega uma vida decente, uma vida sexual decente, por que você está consumindo isso? Ele estava em público, mas quantos o fazem em privado? Irmão, arrependa-se. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versos 1 a 3. Nós podemos encontrar perdão em Jesus, Ele nos restaura. E aí, a semelhança do meu carro, cuja eletricidade estava vazando, agora que o eletricista consertou, meu carro não morreu mais, o meu carro não arriou mais, tem energia para dar e vender. Se você também não deixar a sua vida espiritual ser drenada por coisas que não são compatíveis e convenientes com a vida cristã, a sua vida mais clara se levantará do que o sol. Ainda que haja trevas, será como a luz da manhã. Creia-me, a palavra de Deus garante isto. Portanto, não ponha coisas injustas diante dos seus olhos. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai Celestial, aplica esta palavra no coração de cada um de nós. Que estejamos cônscios de que somos mordomos das tuas coisas e que não temos direito de encher a nossa mente e coração com vídeos e palavras e podcasts que não são adequados e nem, ó Deus, a contemplar coisas erradas ou coisas que não são nossas. Ajuda-nos a sermos santos como Jesus é santo.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Se você desejar, seja um mantenedor de nosso canal. Oferte de forma missionária para este Pix e através dele você também pode falar comigo. Veja as sugestões em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!